Será que tem hora certa para tirar a chupeta e hora certa para tirar as crianças da nossa cama? Eu convidei a psicóloga Patrícia Mota, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Ô, Paty, tem hora certa para tirar a chupeta das crianças? Vamos começar pela chupeta. Acho que as duas coisas estão muito interligadas, né? Porque a gente está considerando, então, crianças menores, né? Vou partir do pressuposto que você está falando de crianças até 3 anos, que também poderiam estar dormindo com os pais. A questão da chupeta acho que assim, até um dentista talvez em algum outro momento possa falar das consequências para cada dentária, mas ela não é um hábito saudável, porque ela vai implicar em várias consequências no desenvolvimento orofacial como um todo. Então, para essa criança que vai se desenvolvendo, a aquisição da fala, como ela se expressa, né? Às vezes até a gente vê alguém mais crescidinho, a gente olha e fala, eu acho que essa pessoa quando criança chupou chupeta, porque fica um pouquinho ali aberto, né? Então, verdade. vai trazendo algumas consequências, e aí então o recomendado é, se essa criança fez uso de chupeta enquanto bebê, é que seja retirado dela até no máximo 3 anos, que seria mais ou menos uma idade mais crítica do desenvolvimento da face, porque pode repercutir até no crescimento anormal da estrutura óssea mesmo. Então, de toda a arcada dentária, a estrutura óssea da face, né? Da face, do queixo, das bochechas, né? Então, quanto antes, menos consequências isso vai trazer. Pode comprometer a autonomia das crianças? De uma maneira geral, eu acho que a gente tem que pensar assim, qual é a função dessa chupeta, né? Por que os pais estabeleceram que era importante dar a chupeta para esse bebê e manter, né? Acho que, de uma maneira geral, a gente já vai para o chá de bebê, já leva a chupeta, né? Verdade. Algumas pessoas fazem umas muito bonitas, com brilho, cheio de adereços, e aí a gente tem esse entendimento que a criança precisa da chupeta para se acalmar. Crianças que mamam no peito não precisam de chupeta, né? Na verdade, se a chupeta seria algo completamente desnecessário. Até muito se diz hoje se é realmente seguro a substância que ela fica ali chupando, né? Embora a gente já tenha produtos mais elaborados nesse sentido. Ah, mas posso falar, Paty? Eu vou falar agora como mãe, tá, gente? Chupeta é uma bênção. A chupeta é uma bênção para essas crianças. Porque minhas filhas, elas choravam, elas mamavam no peito, tá? Aí chorava, dava chupeta, ficava quietinha, fica calma. Então tem muitas mães que vão concordar comigo que a chupeta calma, né? Mas a questão qual que é a hora certa, qual que é a idade certa? Você falou que o máximo é 3 anos para tirar isso da vida da criança, né? Para não repercutir em consequências mais danosas depois, né? Que fique mais difícil corrigir um aparelho, alguma coisa assim. Mas eu até brinco muito, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, então assim, quando chega uma mãe para eu atender, a primeira coisa eu falo assim, deixa essa culpa para fora, né? Minha função, para fora da sala, minha função aqui não é causar mais culpa. Então tem justamente isso, né? Eu sempre digo, a gente fez naquele momento o melhor que poderia ser feito. Foi essa a ferramenta que nos deram e ela funcionou. Então a gente colocou por essa condição, acalmou, fez dormir melhor, essa mãe pode descansar para fazer outras coisas, né? Então ela é válida nesse sentido, mas por isso também o entendimento que tem prazo, né? Então assim, a criança ela vai crescendo, então a gente pode pensar na chupeta como um apoio para essa criança acalmar, para ela dormir melhor, mas conforme ela vai crescendo, o ideal é que ela desenvolva então outros recursos e a família desenvolva outras coisas para que ela fique bem, porque senão ela pode ficar com essa condição assim, sem a chupeta ela não está bem, ela passa por momentos de estresse, e aí como ela vai lidar com isso? Pensando em lidar com frustração. Ela não pode colocar na chupeta a segurança dela, né? Isso, e nem a família contar que aquilo ali vai ter segurança, então a família vai ter que dar esse suporte emocional. E aí, pensando numa criança que vai se desenvolvendo num processo de socialização, a chupeta ela vai interferir na fala, né? Então, às vezes a criança fala com a chupeta na boca. Então, a família ela pode, assim, ir tirando aos pouquinhos, favorecendo que a criança tire, né? Sempre assim, tira a chupeta para eu entender um pouquinho melhor. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Tira a chupeta para eu entender. E aí a criança ela vai se relacionando com o mundo de outra forma e a própria chupeta vai tendo um peso menor, né? Fica menos importante, até para que fique fácil a própria criança avaliar que ela não precisa mais daquilo. Agora, e dormir na cama dos pais? Tem uma idade limite para isso, Patrícia? Eu não vou definir idade limite, porque acho que tanto para a chupeta quanto para a cama compartilhada, a gente sempre vai pensar assim, quais são os princípios e valores dessa família, né? Tem famílias que acham que isso é inadmissível, que criança, desde recém-nascido, fica no quarto dele e não vem para o quarto do pai. E existem outras pessoas, até hoje se fala muito de criação com apego, que entende-se que, e realmente é isso, né? Amor não faz mal. A falta dele faz bastante. Então, assim, que a criança se sinta acolhida, se sinta protegida. Então, nesse sentido, não é maléfico desde que usado de uma maneira
sensata, e aí o limite vai depender, assim, o que muitas famílias podem estabelecer é regras de exceções. Então, se a criança está doente, ela está tendo quadro febril, você tem que monitorar isso à noite, tem que controlar o uso de medicação. Então, nesses momentos, talvez a família ache que fica mais prático, né, também, isso, né, para a mãe. E às vezes, assim, está numa condição que é muito repentina, a mudança do quadro, então a mãe acha que no outro quarto essa criança pode ter vômito dormindo, e ela não sabe como vai estar. Então, às vezes, a mãe se sente mais segura de estar ali, literalmente, né, olhando e vendo se essa criança está com calma. De uma maneira geral, você perguntou da idade, né? A gente tem que pensar que muito pequenininhos, os bebês, a gente não nasceu para ficar sozinho. Então, um bebezinho abandonado lá no quarto é uma coisa meio estranha se a gente adulto acha que é bom ter alguém para dormir. Então, vem para a cama. Mas a partir do momento que a criança vai desenvolvendo autonomia, vai se fazendo a transição, né, para a caminha dela. Como fazer essa transição, Patrícia? Ajuda os pais aí em casa. Assim, às vezes o próprio berço, né, uma criança que dorme no berço, ela já vai mostrando que fica meio difícil, ela começa a escalar, fica difícil, a gente vai pensando na cama. Mesmo que seja feita uma cama compartilhada, ela também deveria ter algumas regrinhas de segurança, para que assim, a criança não role, para que essa criança não caia e se machuque, que ela não possa ser... A grande questão que muitos pediatras falam é o risco da morte súbita, né? Se esse pai vira em cima dessa criança e machuca ela. Então, para quem usa essa prática, é importante que ou seja um colchão no chão, para a criança não role, ou que não tenha nada que ela possa se sufocar ou ficar enroscada. A transição é como uma rotina de sono, como um todo, que vai sendo estabelecida, né? Tanto para a chupeta quanto para dormir sozinho, a criança precisa que vai sendo mostrado para ela que o crescer é saudável e a partir do momento que ela cresce, ela vai desenvolvendo alguns repertórios de autonomia que é importante, que ela vá se sentindo bem em estar dormindo sozinha, como um ganho, não como uma perda. Não mostrar que perdeu a cama do pai e da mãe, mas que ela ganhou o próprio espaço, que ela ganhou o próprio quarto. Então, lá em casa o processo foi esse, né? Quando ela saiu do berço, a gente fez uma caminha para ela, e aí a lateral foi feita do personagem favorito dela, ela participou da arrumação disso, da escolha da fronha, do lençol, e aí os livrinhos que a gente lia antes de dormir já foi sendo feito na cama, e claro que é processo, é gradual. Então, ela vai se acostumando com a ideia, pode ser que na primeira noite ela tenha um despertar noturno e ela volte, mas a família vai reforçando então, assim, a consistência, né? É esse o momento, é gradual, é com empatia e com carinho, e a criança vai se acostumando, se adaptando. Assim como ela se adaptou à condição de vir para a cama dos pais, ela vai se adaptar à saída dela. Me parece mais fácil a adaptação da cama compartilhada para o quartinho dela do que da chupeta. Quais as estratégias que os pais podem fazer para a chupeta? Porque a gente vê de tudo, né? Passa limão na chupeta, põe alguma coisa amarga para ela largar a chupeta, né? Chantagem, troca, olha, a mamãe vai te dar aquela boneca que você quer, vamos fazer aquele passeio que você quer. O que funciona, Patrícia, na hora de tirar a chupeta? Então, pensando na fala de tirar da culpa, né? Eu vou falar uma fala que eu vi na gestação que me ajudou bastante. Tem criança nascendo nesse mundo faz muito tempo. Então, assim, esse processo de crescimento é o normal. Então, as crianças, elas vão saber lidar com isso muitas vezes muito melhor do que os pais, né? Então, a gente fica pensando em coisas, já fica pensando em estratégias. Como que foi retirada da fralda, né? Porque, assim, em algum momento, essa criança foi se dando conta de que queria o banheiro e a gente foi tirando. Então, com os chupeta... Os pais não podem se desesperar, assim, porque a gente não vê adulto, né, de chupeta, não é verdade? Então, não se desespera, né? Mas tem toda a questão também da física, né? Estética, que não vai ficar legal se ele ficar usando chupeta por muito tempo. Mas é válido tudo isso? Colocar um amarguinho, um limão na chupeta, ou pode traumatizar a criança algumas estratégias dos pais, Patrícia? No mínimo vai ficar confuso, né? Aquilo que em algum momento a mãe ensinou que era seguro, que era bom e que representava carinho, agora é ruim, é amargo e traz dano. Então pode já gerar uma confusão na cabeça da criança a partir disso. E como eu falei, não é necessário, né? A própria fala, né? Explicar para a criança o processo de que ela está crescendo, vai dando entendimento e vai fazendo um processo de amadurecimento e alfabetização emocional para outras coisas da vida. Como eu falei, que crescer você ganha coisas diferentes, mas não é perder, porque senão a criança pode passar a ter medo de crescer, né? Porque daí ela vai perdendo tudo, então quando cresce, então crescer não é legal. Então desenvolver essa condição de outros brinquedos para que ela possa interagir. Então tem criança que vai sair da chupeta e vai vir pro dedo, né? Então tem uma condição de ocupar as mãozinhas, a distração, né? Quando aquele momento que ela precisava da chupeta para se acalmar, que outras coisas podem fazer isso. Então um brinquedo, um passeio diferente,
gente fazer algumas coisas, e gradualmente, então assim, hoje não vai usar enquanto tá brincando, porque tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta na boca, vai ser só na hora de dormir. Dormiu, vai lá e tira. Então vai aos pouquinhos e vai mostrando. E aí, claro, como você perguntou, né, no final pode até ser considerado isso. Ela foi crescendo, evoluindo, ela teve um processo de desenvolvimento e de ganho. Então, os pais podem combinar, quando você se livrar da chupeta, você pode ganhar alguma coisa que seja interessante, um passeio, um brinquedo que seja interessante de brincar em família. Então, nessa substituição mesmo por uma outra coisa. Não pode só deixar, gente, isso virar um fardo, né? Uma preocupação gigantesca. É o que eu falei, não existe adulto chupeta. Tá? Não existe adulto saudável de fralda, não é verdade? Então, calma, paz, tá bom? Obrigada, viu, Patrícia? Muito obrigada, viu, querida?